boa tarde ou boa noite. Começou o nosso podcast favorito, o Pod Questions. Eu sou Fernanda, a apresentadora deste podcast. Sou formada em Psicologia e Ciências Sociais e trago convidados de diversas áreas da ciência para debater assuntos importantes da atualidade. O nosso questionamento de hoje é sobre educação. E para realizar essa discussão, convidamos o Victor Seibert, sociólogo, pedagogo e um dos maiores nomes no desenvolvimento da ciência do país. Olá, Victor! Tudo bem com você? Olá, Fernanda! Olá, galera! Eu sou o Victor e é um prazer estar participando deste podcast. Gosto muito do conteúdo de vocês. Eu fico feliz em saber disso. Tenho certeza que será muito produtiva a nossa discussão de hoje. Então, vamos lá! Para iniciar o tema de hoje, eu tenho uma pergunta para te fazer, Victor. Você sabe o que são as ODS? Com certeza, Fernanda. As ODS, para quem não sabe, são metas estabelecidas pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que tem vários objetivos. Entre eles, eu posso citar o de defender os direitos humanos. Esses objetivos, eles são a forma de implementar políticas públicas que devem ser adotadas para guiar a humanidade até 2030. Sim, Victor, isso mesmo. São 17 objetivos no total e cada um deles possui um eixo diferente e muito importante para a humanidade. O esforço para sua construção deve ser algo conjunto, entre países, empresas, instituições e também sociedade civil. Agora eu vou ler uma notícia para você e os nossos ouvintes que tem a ver com o nosso eixo de hoje. O título da notícia é: Sem internet, merenda e lugar para estudar, veja obstáculos do ensino à distância na rede pública durante a pandemia de Covid-19. Agora vamos para o início da notícia. Por causa da pandemia do coronavírus, escolas suspenderam as aulas presenciais e passaram a buscar formas alternativas de manter o processo de ensino-aprendizagem durante a quarentena. Usam principalmente aplicativos e plataformas online. A estratégia adotada, no entanto, encara a desigualdade e as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores de colégios públicos. Acesso limitado à internet, falta de computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga de trabalho docente e baixa escolaridade dos familiares. Então, Victor, a partir dessa notícia, qual ODS você acha que se encaixa mais com a necessidade vigente desses alunos? Fernanda, eu acredito que a quarta ODS ela se encaixa perfeitamente nesse tema. Ela se trata sobre a educação de qualidade, assegurando a educação inclusiva, equitativa, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E nessa notícia, podemos perceber a dificuldade que tanto esses jovens quanto os professores estão tendo durante esse tempo de pandemia, seja por falta de materiais ou dificuldade de acostumar a forma de ensino que é nova, né? Infelizmente, esse objetivo da ODS não está sendo concluído, visto que no contexto atual de pandemia, muitos jovens têm educação de qualidade e muito menos inclusiva. Infelizmente, essas pessoas levam em desvantagem em processos seletivos como o Enem e dessa forma contrariam os direitos estabelecidos para cada pessoa. Verdade, Victor. A falta de educação de qualidade, ela impacta esses jovens de maneiras diversas, né? Além disso, ao analisar as ODS, a gente consegue perceber a semelhança dela com a nossa Constituição Federal. Olha que interessante. No artigo 205 temos o seguinte: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E bom, ao ler essa notícia e também várias outras que falam sobre a dificuldade da família em conseguir estabelecer o seu filho nas escolas, conseguir uma educação de qualidade, é notável o esforço das famílias para que os filhos possuam essa educação. Mas você acha que o Estado está fazendo o seu papel de provedor? Com certeza não, Fernanda. O Estado, ele deveria realizar o papel de dar os recursos necessários para que a partir de uma educação de qualidade, o indivíduo esteja preparado para se estabelecer e desenvolver na sociedade. Como dizia o grande filósofo Kant, que eu gosto muito de mencionar, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Desta forma, a educação é essencial para moldar a mente, o comportamento e as habilidades de um indivíduo. Sem ela, há muita dificuldade no desenvolvimento de uma mente crítica e racional.
Sim, concordo com você, Vitor. O Estado deveria ser esse provedor realmente, e na prática a gente vê que isso é um pouco diferente, né? Inclusive, recentemente saiu em jornais de que o atual presidente, Jair Bolsonaro, vetou um projeto de ajuda financeira que iria disponibilizar internet gratuita para estudantes e professores de escola pública. Esse auxílio poderia ajudar no processo de aprendizagem EAD, né? Que, como a gente viu na notícia anterior, uma das razões que dificultam muito esse processo de aprendizagem é a falta de internet. Qual é a sua visão como pedagogo e atuante na área de educação? Queria saber o que é que você acha disso. De sincero, Fernanda, eu acho que isso é um absurdo. Porque o presidente, ele assume o cargo de maior representante do Estado, assumindo também, juntamente com seus auxiliares do Poder Executivo, a função de garantir os direitos da população. Visto também, que essa necessidade de uma melhoria na educação é evidente, ainda mais nesse momento de pandemia, que vários alunos estão com dificuldades para estudar. Projetos como esse deverão se tornar prioridade do Estado, para que os direitos garantidos pela Constituição sejam realmente efetivados. Sim, com certeza. O Brasil possui um histórico de dificuldades e de negação de direitos desde o período de colonização, né? E foi através das lutas populares por diferentes grupos, por muito tempo, que esses direitos aos poucos foram conquistados. Inclusive, é bom a gente sempre frisar isso, né? Que os direitos aqui no Brasil, eles foram conquistados e não doados por nenhum governante, por nenhuma população, né? Foi através de muita luta, inclusive da educação. E eu acho que já está mais do que explícito, né? A importância da educação. E ela deveria ser realmente muito mais priorizada no nosso país. Então, como você acha que a carência no setor educacional, ela impacta na formação social de um indivíduo? Bom, eu conheço uma fala muito interessante de Paulo Freire que diz: educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Com essa fala, a gente pode pensar sobre o quão importante é a educação para os jovens. Se com ela as pessoas transformam o mundo, como vamos mudá-lo se elas estão sem educação? Você entende, Fernanda? Eu quero dizer. Então, se para Paulo Freire a educação é a ferramenta de transformação social que reivindica direitos, aquele jovem que não teve uma educação de qualidade, ele não desfruta dessa transformação social e, de certa forma, também não reivindica seus direitos. Eu gosto muito de dizer que a educação é o principal meio que o indivíduo possui para desenvolver as suas habilidades em sociedade. A de racionalidade, de senso crítico, de visão de mundo e também habilidade de comunicação. É um ato político de liberdade essencial para produzirmos a ciência. Nossa, muito interessante a sua fala, Vitor, realmente. Eu acho importante a gente pegar esse gancho sobre a questão do senso crítico para produzir ciência e introduzir um pouco do assunto de fake news. A gente sabe que com o avanço da comunicação na internet, a disseminação de notícias falsas tem sido cada vez mais frequente, né? Sim, muito bem abordado, Fernanda. Infelizmente, as fake news, elas são como um vírus que tem alta capacidade de contaminação em massa. Apesar de notícias falsas já existirem no passado, com o avanço da internet, ela se tornou ainda mais crescente. E pode parecer que não, mas espalhar fake news é uma atitude muito prejudicial para a vida em sociedade, e ela também impacta na educação de toda a população. É como se fosse um desserviço a todos os cientistas do país. É graças à ciência e seus avanços que tecnologias são implantadas para a melhoria da população. Sim, em uma era de informação digital em que cada vez mais as pessoas estão conectadas à internet, é necessário que a produção de uma ciência verídica e produtiva seja ainda mais crescente, sabe? Os jovens precisam aprender nas escolas e com suas famílias a desenvolver desde crianças essas habilidades. Dessa forma, a sociedade brasileira possa evoluir realmente de forma significativa. Muito bem abordado novamente, Fernanda. Estou amando esse diálogo. Bom, eu fico pensando como a falta de ensino nas escolas pode influenciar as pessoas a acreditarem em tudo que vem. Mas você sabe que não deve ser assim. É necessário que esses jovens eles tenham um senso crítico sobre essas notícias. E não ter esse senso crítico em uma boa parte dos jovens
deixa-nos inquietos sobre o futuro do país. Apesar de parecerem inofensivas, as fake news elas podem trazer grandes tragédias. E existem casos comprovados, viu, que as fake news interferiram de forma negativa na proliferação do coronavírus. Portanto, é realmente preciso desenvolver esse senso crítico nos jovens para assim eles poderem analisar quais notícias são realmente verdadeiras. Com certeza, as fake news elas realmente são muito sérias e as suas consequências também. E esse senso crítico ele tem que ser desenvolvido na nossa sociedade para que cada vez menos essas fake news possam ter o impacto que elas têm hoje na nossa sociedade. Eu gosto muito de pensar, e debater esse assunto a partir da corrente filosófica do positivismo, criado pelo pai da sociologia, Augusto Comte. Ele acreditava, basicamente, que o progresso da sociedade dependia do desenvolvimento científico. Então, a partir disso, ele elaborou 3 estados, a lei dos 3 estados, em que o primeiro seria o teológico, em que os seres humanos buscavam as suas respostas no sobrenatural, no místico, naquilo que eles não possuíam um controle, O segundo é o estado metafísico, com o surgimento da filosofia como forma de explicação do mundo, Essas correntes filosóficas foram crescendo. E, por fim, o estado positivo, em que a fonte de conhecimento provém de estudos metódicos e rigorosos da natureza, formando assim a ciência. E a ciência ela é realmente desse jeito, ela é metódica, ela é rigorosa, ela segue etapas extremamente necessárias para que aquela teoria, aquela tese, ela realmente seja afirmada e considerada um fato. Então nós podemos concluir sim que a ciência é essencial para o avanço da sociedade brasileira como um todo e que as suas fontes são verídicas, Os estudiosos, eles dedicaram anos das suas vidas para poder criar uma metodologia como a que possuímos hoje e que funciona muito bem, por sinal. Exatamente. Por isso que é importante a verificação das informações e notícias recebidas em sites confiáveis, como exemplo, os jornais e revistas científicas. Então, Fernanda, é por isso que eu acredito que é muito importante que os jovens consigam estudar e ter acesso a uma educação de qualidade, porque dessa forma ajudamos na produção da ciência e principalmente na forma de mudar o mundo para melhor. Tem esse objetivo de formar os jovens para o futuro. E eu tenho uma grande admiração por cada profissional da área de educação, que se mantém todos os dias presente para auxiliar seu aluno, tanto no meio social quanto profissional. Realmente, Vitor, com certeza. Lecionar é uma profissão muito bonita, que requer coragem, determinação e, acima de tudo, muito amor, Os profissionais que dedicam das suas vidas para ensinar, eles fazem muito mais do que isso. Como você mesmo citou no início da nossa conversa, eles transformam vidas. Eu sou hoje, tenho muita influência de grandes professores, dos quais eu tenho muito orgulho, que me ensinaram sobre as matérias importantes que eu aprendi, assuntos essenciais, e também a ser uma pessoa melhor. Luta pelos meus direitos e que não desiste, sabe? Isso eu carrego no meu coração com muito amor e vou levar para sempre comigo. Que legal, Fernanda. Você tem um pensamento bastante parecido com o meu. Uma trajetória também, Porque eu também tive vários professores que influenciaram muito positivamente na minha trajetória e em quem eu sou hoje. E eu tento realizar isso com os meus alunos também, Que realmente é muito bonito. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim e, para finalizar, eu gostaria de pedir que você desse um recado baseado em toda a sua experiência como estudante, como cientista, para os nossos ouvintes, especialmente aos jovens estudantes. Se eu queria mandar um recado? Com certeza! Eu queria avisar para todos os jovens brasileiros e telespectadores que eles não desistam. Nós sabemos que a condição do Brasil não está tão favorável para todos, mas é com a educação que se constrói a base do nosso povo. Sempre estudem e foquem em seus objetivos. A educação, ela é direito de todo ser humano e vocês devem reivindicá-lo. Lembre-se, não deixem que tirem o conhecimento de vocês. Ele deve ser levado para a vida inteira. E outro recado que eu queria mandar. Sem aglomeração, viu, galera? Sabe as palavras, Vitor. Muito obrigada pela sua participação, por expor as suas ideias. Foi uma discussão muito boa e foi uma honra te ter aqui conosco nesse episódio.
Ah, Fernanda, eu que agradeço pela oportunidade. Não é todo dia que você está no melhor podcast do Brasil, não é mesmo? E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão e aprendido um pouco mais sobre a importância da educação. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e um queijo. Se cuidem!